Pessoal, começamos a aula de língua portuguesa sem mistérios, já está sendo gravada. Hoje nós vamos falar sobre período simples, período composto. Vamos terminar o conteúdo sobre as normas de pontuação, tá? Que eu comecei a aula passada. E depois a gente vai voltar na questão da análise sintática, tá? Mas enfatizando agora o período simples, composto, as conjunções, vou falar um pouco das frases, né, coordenadas sindéticas, assindéticas e das frases subordinadas. Partiu? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Abri os slides aí para vocês, pessoal. Sim, professora. Sim, professora. Ah, ótimo, obrigada. Bom, pessoal, então, na verdade, hoje é o nosso último encontro. Próxima aula vai ser aula online, ou vai ser atividade 2, tá? Que eu vou enviar online, né? Envio igual eu fiz a atividade 1. Eu coloco os exercícios lá no grupo e aí vocês me enviam no e-mail, tá? Para eu corrigir calmamente. Eu envio o gabarito para vocês e aí já vai ser nosso último encontro na próxima semana, tá bom? Então não vai ter aula online comigo, mas vai ser a atividade 2 que vocês fazem calmamente de sábado para domingo. Eu deixo vocês me enviarem até domingo à noite, tá bom? Bom, gente, continuando, eu vou voltar só um pouquinho no que eu parei a aula passada. Eu parei aqui na questão das normas de pontuação e parei na questão da vírgula. Então, só retomando, né, onde a gente parou a aula passada. Vocês tinham aprendido na escola que o uso da vírgula era apenas uma pausa na respiração. E aqui comigo, vocês viram a aula passada que não é só uma pausa na respiração. A vírgula, ela tem vários usos, digamos assim, várias funções, tá? Então, nós temos a vírgula como separar um vocativo. O que é um vocativo? É quando você invoca, você chama uma pessoa, chama alguém, chama algum animal. Então, João, vá ao supermercado e, ó, vocativo, ele dá ordem. Ele faz pedido, ele faz solicitação. Maria, pode entrar, tá? Sei lá, Joãozinho, saia daqui. Então, o vocativo é isso, quando separa o nome da ordem, do comando. E também separar termos que possuem mesma função sintática na oração. Então, nós temos ali, eu dei esse exemplo na aula passada, estou só revisando, tá, gente, onde eu parei. O bêbado chorou, gritou, brigou e, enfim, sossegou. Nós temos aqui a vírgula separando os verbos, tá? Para definir aí as ações do bêbado. E aí eu falei para vocês que esse chorou, gritou, brigou e enfim é um aposto, porque eu posso tirar tudo isso, né, do miolo e continua com uma frase: o bêbado sossegou, ou o bêbado, enfim, sossegou, né? Então nós temos aqui também um aposto. E o que é o aposto que eu falei na aula passada? O aposto é uma informação adicional, é uma informação extra que vem no meio da frase. Como é que eu sei que é um aposto? Eu tiro esse miolo, eu tiro essa informação extra. Se a frase continua, se a frase continua com sentido, então é um aposto. Então, olha o exemplo ali, ó. Caio
veio assistir a palestra. A frase continuou. Então, o irmão de Arthur é uma informação adicional. Nós temos também a vírgula separando os locais de datas. Campo Grande, vírgula, MS, vírgula, 23 de maio de 2026. Separar orações adjetivas explicativas. A animação é muito legal. Então, que você sugeriu para mim é uma explicativa e também é um aposto. Que se eu tirar esse miolo, a frase continua normalmente. Aí a vírgula também separa os adjuntos adverbiais no início ou até mesmo no meio da oração. Naquele tempo, havia mais contato entre as pessoas. Ontem, vírgula. Hoje, vírgula. Né? Separar elementos repetitivos. Eu estou com muita pressa. Então, separando elementos repetitivos. Nós falamos sobre o uso da vírgula para enumeração. Então, por exemplo, uma lista de supermercado, uma lista de afazeres, você pode separar pela vírgula. Então, ó, meus sorvetes preferidos são. Aí eu estou enumerando os tipos, os sabores, né, de sorvete. Os de baunilha, vírgula, coco, vírgula, morango e chocolate. Aí eu falei para vocês na aula passada sobre termos coordenados assindéticos. Hoje a gente vai voltar nesse tema, tá? Assim que eu terminar de falar aqui sobre pontuação, nós vamos falar hoje sobre orações coordenadas e orações subordinadas. Então, assim, é um tema que cai muito em concursos e as pessoas têm sempre dúvidas, né? Então, é importante a gente refrisar sobre esses dois assuntos aqui. Então, separar termos coordenados. Lembra que eu falei coordenado vem de coordenadora, de coordenação, que elas são as chefes. Então, elas são independentes. Um verbo não precisa do outro para completar sua ideia, tá? Eu faço essa analogia, né, com coordenação, com chefe, para vocês entenderem que o verbo vim, eu vim, eu vim para Campo Grande, eu vi tal coisa, eu venci. Então, vim, vi e venci é uma oração coordenada porque um verbo não precisa do outro para completar sua ideia. E essa palavra assindética significa que não tem conjunção ali no meio, né? Vim, vi e venci. Se eu usasse um ali na frase de Júlio César, já não seria coordenada assindética, e sim coordenada sindética. Coordenada sindética é quando eu uso conjunção. A diferença é só essa. A sindética não usa conjunção na frase. E sindética usa conjunção na frase, tá? Bom, a vírgula também é usada para separar as orações subordinadas. Lembra de subordinado? É o peão. O subordinado, ele precisa obedecer ao chefe. Então, o que isso quer dizer? Que a oração subordinada, ela precisa de outra oração para completar sentido, completar a ideia da frase. Então, olha os exemplos aqui. Os jogadores de basquete que são profissionais, essa é a subordinada, recebem altos salários.
Por que que ela é explicativa? Porque ela está explicando que não é qualquer jogador de basquete. Não é um jogador de basquete do colégio, o amador, da universidade, mas sim os jogadores de basquete que são profissionais. Então, esse que são profissionais é uma subordinada adjetiva explicativa. Aí nós temos aqui a vírgula também indicando a supressão. O que é supressão? É a omissão de uma palavra, normalmente do verbo. Então, olha, eu comi uma torta de chocolate. Até usei ponto e vírgula aqui. Por quê? Porque é uma pausa maior na respiração, mas eu continuo no mesmo tema, que é a torta. Meu filho, olha aqui que suprimiu aí. Meu filho comeu uma torta de coco. Então, aqui eu suprimi a vírgula, ela serviu para suprimir o comeu uma torta. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Tudo bem, Não, professora? professor. Tá. Bom, o ponto final, gente. O ponto final, vocês aprenderam quando era criança, que ele serve para encerrar uma frase, ele serve para encerrar um pensamento, uma ideia, tá? E ele também serve para abreviações, por exemplo, doutor. Deixa eu escrever aqui para vocês. Por exemplo, doutor, ponto, doutora, ponto, mestra, ponto, mestre, ponto, senhor, ponto, senhora, ponto, tá? Ou limitado. Então, assim, ele também serve para abreviaturas. O ponto final, ele serve para encerrar, né, a ideia. Olha lá, é usado no final de frases declarativas e imperativas para indicar uma pausa total, tá certo? Total na frase. Então, nós temos aqui agora a questão do ponto e vírgula, pessoal. O ponto e vírgula, muitas pessoas têm dúvida de quando usar o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é usado para indicar uma pausa maior que a vírgula, sem indicar o fim da ideia. O ponto e vírgula, como eu falei ali da questão da torta, lembra que eu dei o exemplo da torta, do bolo ali? Olha lá, eu comi uma torta de chocolate, ponto e vírgula. Eu continuo no tema, eu continuo na ideia da questão de torta. Então, ó, meu filho, vírgula, comeu, o meu filho comeu a torta de coco. Então, o ponto e vírgula, ele está falando sobre mim e está falando sobre meu filho, né? As preferências aí da torta. Então, o ponto e vírgula, ele indica uma pausa maior na respiração, na fala, porém, ele continua no mesmo assunto. Eu posso usar o ponto e vírgula para enumeração, né? Eu estudei a língua portuguesa, ponto e vírgula, língua inglesa, ponto e vírgula, geografia, ponto e vírgula, matemática, ponto e vírgula. Só que tem um detalhe que todo mundo erra, que após o ponto e vírgula, vou colocar aqui, ó, após o ponto e vírgula,
deve-se usar letra minúscula, tá? Então, olha lá. Geografia, ponto e vírgula. Matemática, ponto e vírgula. História, tá? Então, após o ponto e vírgula, é obrigatório usar letra minúscula. Ficou claro isso, gente? Eu vejo muita gente, digamos assim, boa, né? Experiente, usando letra maiúscula depois do ponto e vírgula, tá? Então, usa-se o quê? Olha lá, vou até pôr em negrito aqui. Letra minúscula após o ponto e vírgula. Fechou? Tudo bem até aqui? Aqui, ó. Eu até coloquei errado para vocês verem. Muita gente usa aqui como ponto, como fala? Ponto e vírgula e a letra maiúscula, tá? Então, ó, pode ser usado para, ó, o ponto e vírgula pode ser usado para separar itens enumerados. Então, a gramática se divide em a primeira pode ficar em letra maiúscula. Fonética, ponto e vírgula. Fonologia, ponto e vírgula. Sintaxe, ponto e vírgula. Semântica, estilística, ponto final. Tá bom? Então, olha aqui o outro exemplo. O ponto e vírgula, ele é usado para separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Eu prefiro estudar matemática. Olha o ponto e vírgula aqui, ó. Meu filho, vírgula, geografia. Olha o outro ponto e vírgula. Minha esposa, história. Para alongar também a pausa antes das conjunções, ó, pode contar com minha ajuda e empenho. Olha aqui o ponto e vírgula. Olha o que aconteceu aqui, ó. O ponto e vírgula antes de uma conjunção adversativa, ele serve para enfatizar, tá? Então, ele serve aqui para enfatizar. Tudo bem? Manda um oi aí para mim, estão ouvindo? Tudo bem, professor. Sim, prof. Tudo certo, ouvindo e acompanhando. Positivo operante. Obrigada, pessoal. Bom, então agora o ponto de interrogação. Esse é o mais fácil. O ponto Ouvindo também. Tá, obrigada, Luciana. O ponto de interrogação é usado para fazer pergunta. Não tem outro uso, gente. É para fazer pergunta, tá? Você quer comer uma pizza hoje? Queremos, né, pessoal? Hoje é dia de pizza. O ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado em frases exclamativas para indicar espanto, admiração, alegria, raiva, surpresa ou desejo. E também é usado em interjeições e frases imperativas para indicar uma ordem. Olha lá, o que é uma interjeição, pessoal? Interjeição é: meu Deus, que lindo!
né? Olha, minha nossa, isso é interjeição. Então, olha lá, nós temos aqui, ó, viajaremos hoje. É uma ordem. Que horror! Agora você excedeu, ou se excedeu. Faça agora. Coragem. Meu Deus, que lindo. Tá certo? Ó, saia daqui, que é uma frase imperativa. Tudo bem com a exclamação? Então, a exclamação ela é usada para indicar espanto, admiração, alegria, raiva, surpresa ou desejo. E também é usada nas interjeições e nas frases imperativas que indicam uma ordem, pedido ou solicitação. Agora, os dois pontos. Quando é que eu uso esses dois pontos? Para dar uma pausa em uma frase que ainda não terminou. Quando se faz uma citação, ó, segundo fulano, né? Ou para introduzir uma fala. Maria disse, dois pontos, tá? Pode ser para dar um exemplo ou uma enumeração. Então, nós temos aqui dois exemplos, ó. Vá na padaria e compre para mim leite, pão, manteiga e café. Ela respondeu: não, eu não quero. Então, nós temos aqui o uso dos dois pontos. Reticências, pessoal. A gente pode usar reticências? Que esses três pontinhos aí, no início ou no final? Podemos. Reticências entra nas normas de pontuação. Agora, quando é que eu uso as reticências? As reticências, ela indica, ó, suspensão, interrupção ou uma ideia de continuidade. E ela também pode ser usada para extrair uma parte de um texto ou transmitir dúvida e hesitação. Gente, ó, por exemplo, quando eu usar essas reticências no começo e colocar aqui entre parênteses, você sabe o que significa? Vocês já viram isso? Fala para mim, quem sabe o que significa essas reticências no início de frase? Referência, professor? Seria tipo uma continuação? Eu Não, também ia dizer isso, que seria uma continuação, que tem algo anterior àquilo. que tem algo anterior, isso mesmo. Vendo aqui o pessoal mandando mensagem que não conseguiu entrar. Bom, gente, deixa eu explicar. Essas reticências no início, com esse parênteses, significa que antes, né, antes do ele ali, tinha uma frase enorme, eu tinha uma frase, eu tinha um parágrafo, tinha um capítulo, mas que só me interessava aquele pedacinho ali. Então, eu copiei apenas o pedacinho, o trecho que me interessava. Por isso que tem reticências antes e reticências depois, tá bom? No segundo exemplo ali, que só tem reticências antes, significa que eu só copiei esse pedaço, mas acabou no ponto final ali, e que antes tinha lá um parágrafo inteiro, um capítulo inteiro, entendeu? Agora, reticência sem os três pontinhos. Oh, falei errado. Reticências sem os parênteses. Significa, olha ali, ó, dúvida, hesitação, ou até um suspense. Você pode até estar certo, mas aí você faz aquela cara assim, né? Isso é o quê, ó?
transmite dúvida, hesitação, uma suspensão, uma interrupção da ideia. Olha a outra ali, ó. Sabe, preciso te dizer uma coisa. Eu não te amo mais. Então, esse sabe aí tem um monte de coisa que a pessoa aprontou, certo? Então, assim, as reticências, elas podem ser usadas, mas deixa eu explicar melhor. Em textos oficiais, tipo leis, decretos, ofícios, circular interna, né, que são livros publicados, digamos assim, em textos oficiais, não se usa reticências. Por quê? Porque a fala de textos oficiais, ela deve ser exata. É isso e ponto, acabou, tá? Como vocês acabaram de ver, a reticências, ela indica suspensão, interrupção ou ideia de continuidade, ou dúvida, hesitação. Em textos oficiais, não se usa reticências, tá bom? Ah, professora, mas eu posso usar no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso? Eu posso usar no meu artigo científico? Pode. Pode. Por quê? Porque em artigo científico, em textos científicos, você está pegando um trecho de outro autor para compor o seu pensamento. É igual a gente viu a aula passada. A aula passada eu falei sobre intertexto. Lembra do intertexto, que é um texto dentro do outro? Então, em textos científicos, eu posso usar esses dois modelos aqui, ó, tá? Agora, eu não posso usar esse aqui da dúvida, da hesitação, do que fica subentendido, não. No texto científico, eu posso usar esse entre parênteses, indicando que eu extraí aquela frase de um outro lugar, que é o intertexto. Gente, ficou claro o uso das reticências? Ficou sim, professora. Ótimo. Bom, aspas. Quando é que eu uso Positivo. aspas? As aspas são usadas para destacar uma parte do texto, como citação de alguém, expressões estrangeiras, gírias, até palavrões, tá? Então, ó, uma observação aqui. Tá vendo esse etc aqui, gente? Tá vendo que eu não coloquei vírgula antes dele? Por quê? Sempre que você usar o etc, etc significa o quê? Vocês sabem o que significa etc? Entre outras coisas. Então, não se usa vírgula antes do etc, tá, gente? Tudo bem? Nunca coloque vírgula Professora, antes do etc. Pode falar. professora, então sempre fala assim, um exemplo. Aí o Joãozinho disse que estava fazendo no trabalho isso, aquilo, etc. E nunca colocar e etc. Não, porque o e, ele já é e, entre outras coisas, entendeu? Tá. Eu Colocar vejo um muita e gente aqui para ficar escrevendo. mais claro, ó. Tá? Tá, Já porque eu é vejo muita gente esse. escrevendo assim, né? Eu vejo muita gente escrevendo, mandando mensagem para mim, às vezes até lá no trabalho. Fala, vai para fazer isso, etc. Etc, né? Aí eu fico, Não, eu vejo gente que coloca ele e gente que não coloca ele. Eu fiquei nessa dúvida. não Agora, coloca obrigado. e, porque ele já é e entre, e não coloca vírgula, tá? Positivo, obrigado, viu? Nada. Então, voltando nas aspas, pessoal.
As aspas eu uso para destacar uma palavra, uma citação, uma expressão estrangeira e gírias, até palavrões. Vamos supor que você precisa, você está ali falando uma ata, né, relatando o que um aluno fez, ou o que seu chefe fez, e aí o chefe falou um palavrão. Aí você vai falar assim, o fulano de tal disse, dois pontos, aspas, né? Vai para aquele lugar, vai catar coquinho, fecha aspas, entendeu? Não pode usar palavras de baixo calão sem estar com essas aspas. O que que significa as aspas? Que você sabe que não pode usar, mas você está usando para referenciar as palavras exatas da pessoa, tá? Então, ó, Seth Godin fala. E uma outra coisa, gente, em trabalhos acadêmicos, que eu vou corrigir aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Não tenha medo de ter ideias ruins. Ruim é não ter ideias. Ponto, tá vendo? Esse ponto tá errado. Você vai tirar o ponto e vai colocar após o parênteses aqui, ó. Depois do Seth Godin, tá vendo? Onde que eu coloquei o ponto? Viu isso? Tá? Por que que o ponto fica depois do autor? Porque foi o autor que falou, então eu preciso incluir o autor na fala, tá? Mas as aspas estão certinho, ó. As aspas estão somente na fala do Seth Godin, tá? Olha o segundo exemplo. Não esqueça de me dar um feedback. Feedback é uma palavra estrangeira, em inglês. A gente usa muito, tá? Então, vai ficar aspas, feedback em itálico. Itálico, gente. Por quê? Por que tem que pôr itálico? Porque é uma palavra estrangeira. Terceiro exemplo, o Pedro está sempre antenado. Por que que ficou entre aspas? Porque antenado é gíria. Pedro está sempre ligado. É gíria, tá? Então, quando é que eu uso aspas? Para destacar uma parte de um texto, destacar uma citação, expressões estrangeiras e gírias. Tudo bem? Fechou? Professora, eu tenho uma Positivo. dúvida. Pode falar, Rose. É Rita. A Rita, desculpa. No primeiro caso, não tenha medo de ter ideias ruins nessa frase. Em alguns textos, o nome do autor está abaixo da frase. Então, poderia ser ali, o ruim é não ter ideias, ponto, e depois o aspas. Esse é o correto? Peraí que fui responder um zap. Aham. Você Então, fala que no primeiro caso ali da frase, né? Ruim é não ter ideias. Se em alguns textos você a fala gente. que o nome fica assim embaixo? Eu já vi textos Não. então, textos informais, de certo. Ah, tá. Já sei o que que você está falando. Uhum. É como se fosse uma assinatura, que nem eu fiz aqui no final, ó. Isso, Olha, isso, isso. aí aqui não é que eu tô tirando essa frase de alguém. Essa Uhum. frase é minha, fui eu que escrevi para dar um tchau para vocês, que hoje é a nossa última aula. Então eu assinei embaixo, ó, meu nome. Por quê? Porque eu que escrevi, entendeu, Rita? Agora Entendi. vamos supor que eu copiei essa frase de algum lugar. Aí eu teria que colocar aqui, ó, Casimiro, vamos supor, né? Vírgula 2026 e o ponto final aqui. Teria que tirar, entendeu? Entendi, professora, obrigada.
Bom, gente, então, parênteses agora. Não é parente não, hein, gente? Igual uma charge que eu usei com vocês. Do nepotismo. Não, é parênteses. Ele serve para quê? Para dar uma informação adicional. O parênteses ele vai dar mais informações sobre algo ou simplesmente indicar algo. Exemplos de uso de parênteses ou dos parênteses. Os artigos sofrem flexão em gênero masculino e feminino e em número singular e plural. Então, olha aqui, ó, isso daqui é uma informação extra. Eu poderia só falar, os artigos sofrem flexão em gênero e número. Mas eu quis explicar o que é gênero masculino e feminino e eu quis explicar o que é número singular e plural. Entenderam? Ele insistiu, olha lá, uma explicação adicional aqui, ó, que foi considerado o melhor aluno da escola. Então, mas ninguém acreditou, é uma informação extra. O parênteses também, né, que a gente viu lá, quando eu subtraio um trecho, uma frase, antes e até mesmo depois. E ainda tem aqui, ó, outra informação extra, olha lá, ó. E seres humanos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Então, causador de envelhecimento, o que eu estou fazendo? Eu estou explicando. Tudo bem no parênteses? Sim. Perguntas? Só uso do travessão. O travessão ele é indicado para introduzir uma fala. O travessão é usado principalmente para introduzir uma fala no discurso direto e pode ser usado também para separar uma oração intercalada da oração principal. Aí tem um exemplo ali, ó. Por que você diz isso? Falou a Doc. Precisamos ter fé, disse o padre, que tudo tem solução. Bom, gente, então o que você vê aqui? Que o travessão, assim como o parênteses, ele pode, por exemplo, se disse o padre, ele pode ser usado como um aposto, tá? O que é o aposto mesmo? É aquele que vem entre vírgulas, lembra? Que dá uma informação extra. Então, olha lá, ó. Também pode ser usado como aposto, que é o entre parênteses, o entre vírgulas ou entre travessões. Entendeu? Então, o aposto, ele vai vir, essa informação extra, ela vai vir entre parênteses, entre vírgulas ou entre travessões. O hífen, gente, o hífen normalmente serve para unir palavras. Quarta-feira, guarda-chuva, decreto-lei. E o apóstrofe? Esse apóstrofe, alguém perguntou de um pauzinho só, não sei se foi aqui. Um tracinho só, ele é considerado apóstrofo. É usado, ele é muito usado no inglês, no francês. Agora, na língua portuguesa, o apóstrofo ele existe e ele é usado para suprimir letras ou palavras. Então, um exemplo, olha lá, ó, pingo d'água, vozes da África, estamos, tá?
Então, o apóstrofe, ele é usado para suprimir letras ou até mesmo palavras. Pessoal, alguma pergunta sobre normas de pontuação? Que agora a gente vai começar a falar outro assunto. Tudo Tranquilo, bem? Manda um oi professora, para mim. também. Oi? Tudo certo, professora. Tudo ok, podemos seguir. Só um pouquinho, gente. Pessoa falando que esqueceu o tablet na minha aula e só sentiu falta dele agora. Para acabar, né? Isso foi quinta-feira, tá? Hoje é sábado. Bom, vamos lá. Deixa eu só responder essa pessoa aqui. O período simples. Período simples e período composto. Nos remete, eu já expliquei mais ou menos para vocês, só que hoje a gente vai ver um pouco mais detalhe. O período simples, ele apresenta uma oração. O que é oração? Eu expliquei para vocês já o que é uma oração. Quem lembra? Onde tem um Onde tem um verbo. verbo é uma oração, né? Tem um verbo, ou o verbo mesmo já é uma oração. Isso. Primeiro passo tem que ter verbo. A frase que só tem um verbo, ela só tem uma oração. E nós chamamos isso de período simples, tá? Então, a oração é o conjunto de palavras que transmite uma mensagem. É o conjunto que transmite, peraí. A oração é o conjunto de palavras que transmite uma mensagem, tendo como seu núcleo um verbo, tá? Então, e se uma frase tivesse 5 verbos? Ela teria quantas orações? 5. 5 orações. Então, ficou claro, né? A oração está ligada diretamente ao verbo. A frase, até o ponto, com uma oração que tem um verbo. Se a frase tiver 3 orações, ela vai ter 3 verbos, tá? Bom, se ela tiver um verbo só, a gente chama de oração absoluta, ok? Bom, continuando. Exemplos de período simples. O carro é marrom. Só tem o é. Então, a gente pode falar que essa oração ela é absoluta. Quero aquele celular. O sal é o melhor tempero. Os homens são falhos. Já acordamos. Hoje está tão quente. Preciso disto. Maria sorriu para João. Então, o que você percebe? Uma frase que só tem um verbo, nós chamamos de período simples ou de oração absoluta. Fechou? Perceba que grifei o verbo para que você confirme
que esses períodos são simples, pois possuem uma oração, também chamada oração absoluta, tá, gente? Fechou aqui a ideia? Período simples está fácil, né? Perguntas? Não, pro. Então vamos continuar. Agora a gente vai falar de período composto. Ele vai apresentar duas ou mais orações. Deixa eu colocar aqui. Ou seja, dois ou mais verbos, tá? Exemplos. Conversamos quando eu voltar. Nós temos aqui o verbo conversamos e voltar. Então, aqui eu chamo de período composto. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Nós temos 3 verbos aqui. Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Eu tenho 4 verbos aqui, 4 orações. Tudo bem? O número de orações depende do número de verbos presentes em um enunciado. Tudo bem, gente? Claro, né? Agora, exemplos de períodos compostos. Quando minha cachorra fugiu, eu fiquei muito triste. Quero aquele carro para presentear minha mãe. Vou contar para todos saberem que estão colando na prova quando o professor se distrai. Olha lá, ó, tem 5 verbos aqui, ó. Contar, saber, estão, colando, distrai. Vou levar um lanche para matar a fome do meu filho que está estudando muito para o vestibular. Então, novamente, grifei os verbos, para que você veja que esses períodos são compostos, pois possuem mais de uma oração. Aqui ficou claro, né, gente? Período simples, período composto. Tudo bem? Sim, professora. Que agora que começa o problema. Agora que vai começar as regras. Acharam que estava fácil, né? Então, olha, o período composto, ele é dividido em período composto por coordenação, como eu falei no começo da aula, e período composto por subordinação. Já dei o exemplo, né? Expliquei no começo da aula lá, o coordenado, a frase coordenada, ela é independente entre si, um verbo não precisa do outro para completar sua ideia. Isso é o coordenado. Então, eu dei aquele exemplo lá de Júlio César. Vim, vi, venci. São 3 verbos, 3 orações independentes entre si, tá? Que é aquela frase lá, vim, vi, venci, que é a frase de Júlio César. Então, essa frase é um clássico, né? Nós temos aqui 3 verbos, ou seja, 3 orações, e nós temos também é chamada de período composto por coordenação, quando as orações são independentes entre si, ou seja, cada uma delas tem sentido completo, tá?
Segundo exemplo, levantou e começou a trabalhar. Levantar é um ato, é uma ação, independente do começar a trabalhar. Assaltou a loja é uma frase independente de correu pela porta dos fundos. Vocês conseguem ver aqui, gente, que é uma oração coordenada, que um verbo não precisa do outro? Vocês conseguem visualizar isso? Sim ou não? Sim. É importante que fique bem claro, porque daqui a pouco a gente vai entrar no que é subordinado, né? Para não confundir. Só que, olha, gente, o período composto, que vocês já aprenderam, por coordenação, que vocês já sabem o que é, ele é dividido em assindético, que é esse daqui, ó, e sindético. Eu já falei até lá atrás, né? O assindético, ele não tem conjunção, e o sindético, ele tem conjunção. Então, ó, olha o exemplo de novo, ó. Vim, vi, venci é uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque não tem conjunção. Agora, se eu falasse assim, vim, vi e venci, aí seria uma oração coordenada sindética. Por quê? Porque tem o E. Por conta desse E aqui, ó. Vocês entenderam a diferença de uma para outra? Bom, tem mais Sim, exemplos professora. aqui. Sim. Tem mais uns exemplos, ó. As orações coordenadas, elas se subdividem em sindética ou assindética, tá? Exemplos: ora fala, ora não fala. Então, ela é uma coordenada sindética porque tem o ora, ora. As aulas começaram, os deveres começaram e a preguiça deu lugar à determinação. Ela é uma oração coordenada sindética por conta desse e, tá? Segundo exemplo, são orações justapostas umas às outras, sem que haja um conectivo, ó. Não tem conjunção, não tem. Exemplos: raspou, achou, ganhou. Isso aqui é uma oração coordenada sindética, assindética. Por que assindética? Porque não tem conectivo. Vim, vi, venci. Perceba que os verbos e, portanto, as orações são dispostas uma ao lado da outra, sem que nenhuma conjunção as ligue, tá? Tem mais exemplos. Aí você vê que vai ramificando, né? A língua portuguesa, ela vai ramificando aqui. Agora a gente ramifica as orações coordenadas sindéticas por conta das várias conjunções que nós vimos aula passada e aula retrasada, que tinha até um quadro, lembra? Quem assistiu às aulas? Tinha um quadro que deixa eu diminuir um pouquinho aqui, só para vocês. Tinha um quadro das conjunções. Vocês lembram dele ou quer que eu mostre aqui? Deixa eu abrir o slide da aula passada, já que ninguém respondeu.
Vocês estão ouvindo, pessoal? Ou a resposta era não, que não lembrava? Estou ouvindo, Melhor o professora. quadro, professora. É aquele quadro que tinha as conjunções e, não é? Então, para. Peraí, que eu já abri aqui. Milagre, meu computador hoje está ligeiro, né, gente? Ó, abriu aí para vocês esse slide aqui das conjunções? Sim. Sim, Então, nós temos aqui as coordenadas sindéticas, que tem as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Isso aqui eu falei aula passada. E tem esse quadro, gente, tá? Esse quadro aqui das conjunções. Das conjunções, tá? Mandei lá para vocês. Deixa eu continuar, peraí. Aí tem um outro quadro aqui, das subordinativas também, né? Esse quadro, esses dois quadros aqui, gente, vocês têm que decorar esses quadros aqui. Não tem outra palavra, não, tá? Para ser boazinha com vocês. Vocês precisam saber usar quais são, né? Usar as conjunções. Quanto mais conjunções vocês souberem, melhor escritor, redator, leitor vocês serão. Porque a pessoa que domina esse quadro aí, com certeza ela vai dominar o quê? As orações coordenadas sindéticas, vai dominar a escrita, a língua portuguesa em si. Bom, voltando aqui na nossa aula. As orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, quando as orações expressam soma. Exemplo, gostaria de praia, mas também gosta, né? Gosta de praia, mas também gosta de campo. Adversativa, que indica contrariedade. Gostava do curso, contudo, todavia, entretanto, não havia vaga na sua cidade. Alternativas. Quando as orações expressam alternância, que é aquele ora, nem, vai ele ou vai eu, ou vou eu, né? Conclusiva, quando as orações expressam conclusão. Estão de acordo? Então vamos. E explicativas, quando as orações expressam explicação. Fizemos o trabalho hoje porque tivemos tempo. Tudo bem? Coordenada sindética. Continuando ainda em alguns exemplos, né, das coordenadas sindéticas. João estudou muito, mas não passou no vestibular. Eu trabalhei até 12 horas e almocei 13 horas. Lembra da crase que eu ensinei vocês? Usa crase antes de horas. Nos exemplos acima, mas e são conjunções que ligam as orações coordenadas sindéticas. As orações coordenadas sindéticas, elas se subdividem, tá? A aditiva, como eu te disse lá atrás, né? Que é o e, o nem, o não só, mas, o tanto como, tá? Aditivas, olha os exemplos. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções.
Chico Buarque não só canta, mas também compõe muito bem. Não só provocaram graves problemas, mas também abandonaram os projetos de reestruturação social do país. Adversativas, que indica contrariedade, adversidade, olha lá. Usa o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Pessoal, vocês viram aí o uso do ponto e vírgula? Observou que depois do ponto e vírgula veio letra minúscula? Tá acompanhando aí o slide? Sim, professora. Exemplos de adversativas. O amor é difícil, mas pode luzir em qualquer ponto da cidade. O país é extremamente rico. O povo, porém, vive em profunda miséria. Marcelo gostava de cantar, todavia não agradava. O time jogou muito bem, entretanto, não conseguiu a vitória. Perceba como as conjunções usadas no exemplo anterior estabelecem um contraste com as orações coordenadas anteriores. Só agora a questão das alternativas. Essas são conjunções, olha lá, o ora, já, quer, nem, tá? Veja essas conjunções sendo usadas em algumas frases. Diga, ora, ou diga agora, ou cale-se para sempre. Ora me trata com paciência e amor, ora trata-me, ora me trata com muito desprezo. Depois eu mando para vocês lá. Esse slide arrumado aqui. Ou você casa ou compra uma bicicleta. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você usar o ou, não coloque vírgula, tá? É ou sem vírgula. O e você ainda até pode pôr vírgula, mas o ou não põe vírgula. Tudo bem? No final da aula eu mando esses slides arrumados para vocês. 4. Conclusivas, indicando essa conclusão. Logo, portanto, pois, quando vem depois do verbo. Então, assim, por isso, por conseguinte. Do que em vista disto. Olha os exemplos de frases conclusivas. Não tenho dinheiro, portanto, não posso pagar. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cuidadosamente. O time venceu, por isso está classificado. Aquela substância é tóxica, logo deve ser manuseada cautelosamente. Então, essas indicam conclusão. E aí, por fim, nós temos as explicativas, tá? As explicativas que tem o que, o porquê, o pois, quando vier antes do verbo. Exemplos aqui de explicativas. Vou embora, que cansei de esperá-lo.
Maria devia estar cansada, porque estudou o dia inteiro. Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Poderia até colocar o hoje entre vírgulas, porque expressa tempo, né? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, gente? Tudo bem, professora. Dúvidas? Vou começar outro tema agora. Bom, continuando. Período composto agora por subordinação. Aí lembra que o subordinado precisa do chefe. Então, a frase que é subordinada a alguém é subordinada a uma outra frase, a uma outra oração, tá? Então, sempre na frase subordinada vão vir duas frases em uma, digamos assim. Espero terminar os enfeites até que os convidados comecem a chegar. Ó, presta atenção. Espero terminar os enfeites, ela é uma coordenada, ela tem sentido próprio. Até que os convidados comecem a chegar, se eu só falar isso, a frase não tem sentido. Então, eu preciso, é uma frase que é subordinada a outra para completar sua ideia. Fiz a receita mesmo sem saber quais ingredientes levava. Então, agora nós vamos falar um pouquinho do período misto. O que é período misto? É quando tem frases, a frase, né, coordenada e subordinada. Então, ó, levantei, embora ainda estivesse cheio de sono. Quando ele falar, nós vamos escutar. Vê mais exemplos para ficar melhor. Ó, orações subordinadas, tá? As orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Exemplos: substantivas. Quando as orações têm função de substantivo. Espero que vocês consigam. Adjetivas. Quando as orações têm função de adjetivo. Os concorrentes que dormem mais têm um desempenho melhor. Adverbiais. Vou explicar melhor aqui para frente, tá? Quando as orações têm função de advérbio. À medida que crescem, aumentam as preocupações. Então, vamos ver, então, mais exemplos, para ficar mais claro. João, que é muito tímido, ama Maria. Então, ó, João ama Maria. Ó, este é um caso de período composto por subordinação, porque as orações que é muito tímido depende da oração João ama Maria para fazer sentido. Não há como entendê-la de maneira independente. Os verbos de cada oração, o é e o ama. Então, o que ele está falando aqui, ó? João Eu não ama estou Maria. vendo, Oi? não estou vendo a senhora e nem Voltou? Voltou. Ó, então assim, o João Na ama verdade, Maria. voltou.
voltou a senhora, mas o quadro não. Eu não Não? tô vendo. Deve ter. Pessoal, vocês não estão vendo aí? Fala para mim se mais alguém não está vendo. Para mim tá ok, professora. Às vezes é a conexão, deu uma caída na. Também, tá tudo ok. Tá. Pra mim tá ok também. Então, acho que é só conexão. Se a minha tá ok. Pessoal, então assim, Tá João bom. ama Maria. É uma coordenada, porque ela tem sentido completo. Agora, que é muito tímido, sozinho, não tem sentido. Então, ela é uma subordinada que precisa da outra frase para completar seu sentido, tá? Então, olha lá, as orações subordinadas vão receber diferentes classificações que levarão em conta a função sintática que elas exercem em relação à oração principal. Aqui tem mais exemplos. Elas serão classificadas em substantivas, adjetivas e adverbiais, não é? Que a gente falou ali atrás. Então, olha lá. Oração subordinada, substantiva agora. As orações subordinadas, substantivas, vão exercer funções sintáticas que correspondem às funções que os substantivos poderiam exercer dentro de uma oração sintaticamente falando. Aí essa oração ela se subdivide em 6 tipos, tá? Vamos ver cada um desses tipos. Bom, aqui nós temos oração subordinada, substantiva, subjetiva, que vai desempenhar a função de sujeito. Esse subjetiva, pessoal, significa de sujeito, tá? É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Então, esse você aqui, que é o subjetivo. Foi anunciado que Pedro é o vencedor. Então, Pedro, que é essa função de sujeito aqui. Aí nós temos a subordinada, substantiva, objetiva direta, que tem a função de objeto direto, tá? Então, ó, quero o quê? Que você seja meu marido. Então, isso daqui é o objeto direto, tá? Os funcionários não sabiam o quê? O que que os funcionários não sabiam? Que era dia de demissões. Então, a gente tem aqui o objeto direto e o objeto direto. Agora, nós temos a subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O diretor da empresa necessita do quê? Objeto indireto. De que todos, por causa da preposição aqui, ó. De que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. A professora insistiu no que ou em que? Em que os alunos tivessem aulas de recuperação.
E aí nós temos a subordinada, substantiva, completiva, nominal, que vem essa função, né, de complemento nominal. Então, todos temos esperança. Então, vou completar a palavra esperança, de que a humanidade pare de destruir o planeta. Esperança do quê? Ela poderia ser uma objetiva indireta, mas está completando aqui a palavra esperança. Sinto necessidade. Então, aqui está falando da necessidade. Mas eu também poderia analisar essas duas frases aqui como objetivo indireto, tá? Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. E aí, por fim, a subordinada predicativa, que vem de predicado, tá? O predicativo vem de predicado. O bom é que ela sempre foi bem comportada. Para ela ser predicativa, gente, você vai observar aqui o verbo ser ou estar, tá? O verbo ser, estar, permanecer, que é o verbo de ligação. O bom é que ela sempre foi bem comportada. A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes. Vocês lembram na análise sintática como que eu identifico o predicado? Eu identifico assim, ó. Eu identifico o sujeito, o verbo, e aí o que sobra da frase nós chamamos de predicado, tá? Mas nesse caso da subordinada, substantiva, predicativa, está ligado ao verbo principal. Tem mais um aqui. Subordinada, substantiva, apositiva. Lembra da questão da função de aposto que eu falei para vocês? Então, ó, exemplos. Helena apenas desejava uma coisa, ó. O aposto, eu não falei lá atrás, mas o aposto pode ser entre parênteses, entre vírgulas, entre travessões e 2 pontos também, tá? 2 pontos. Por quê? O aposto é uma informação adicional, é uma informação extra. Então, Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com sua família. Pedi um favor a meus amigos que esperassem por mim. Tá certo? Aí agora a gente tem a oração subordinada, só que adjetiva. Indicando aí a adjetiva explicativa que tem um exemplo aqui, ó, o leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. A professora Ana Luísa, que é a professora mais nova da escola, não veio trabalhar hoje. Então, aqui você vê que está explicando que o leão é um animal selvagem, está explicando que a professora é a mais nova. Pessoal, encerramos aqui. Deixei uma mensagem para vocês. Que sua caminhada seja repleta de aprendizados, conquistas e momentos inesquecíveis. Desejo muita força, sabedoria e coragem para seguir em frente, superando cada desafio com fé e determinação. Que o sucesso acompanhe cada passo do seu caminho e que nunca faltem motivos para sorrir. Boa sorte na sua jornada. Obrigada, Perguntas, professora. pessoal? Aberto a perguntas. Muito obrigada Próxima por tudo, aula, não se professora. esqueçam, tá? Que é a atividade avaliativa 2. Não pode deixar de fazer, tá bom?
Professora, mas Oi, é só Will. fazer aqui. Então, essa foi a última aula, então? A aula online, sim. Aí a aula que semana que vem vai ter a atividade avaliativa 2. Professora, queria te agradecer, particularmente nesses últimos 2 anos. Tive certeza que toda a orientação que a senhora deu para mim fez muita diferença. Para mim, eu falo que não foi mais do que ensinar, mas foi a senhora acolheu, até a Elma não está aqui hoje, mas a gente tem o mesmo pensamento, a gente se sentiu acolhido para você, inspirou a gente, tá? A dedicação que a senhora tem, a forma que a senhora foi muito ética, generosa, né? Agradeço, lembro até hoje que a senhora falou assim, William, teu texto, primeiro curso de redação que eu fiz com a senhora, teu texto não tá bom, começou com pé e sem orelha, e hoje eu sei que eu consegui escrever melhor, falar melhor, graças a senhora ter compartilhado a sua sabedoria com a gente, tá? Então, assim, por acreditar muito no nosso potencial, por ser essa professora muito, muito inspiradora, você vai ter sempre minha eterna gratidão por tudo mesmo. E, assim, quem sabe um dia possa chegar, assim, a ser um professor como a senhora também. Tá Eu bom? que agradeço, Will. Agradeço aí a confiança, né, gente? A confiança que vocês depositam no professor. Agradeço toda essa caminhada aí, Will. E um beijo para Maria Elma também. Beijo para cada um de vocês, pessoal. Muito obrigada. Até dia 12 eu envio o certificado de vocês, tá? Eu vou enviar no privado, tendo em vista que ainda falta essa atividade 2, tá bom? Bom final de semana, que Deus acompanhe. Obrigada por tudo, viu, professora? Obrigada, Agradeço. professora. Obrigada, Obrigada. pessoal. Tchau, Pro. Obrigada. Beijo, obrigada. Muito Bom fim de obrigada, semana. professora. Bom final de semana. Obrigada, Lu, para você também.